Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Santos, sou investigador aqui no CERQ, Centro de Inovação e Competências da Floresta, e temos hoje uma apresentação, um pequeno seminário dedicado a produtos de madeira de valor acrescentado, nomeadamente aqueles que têm uma aplicação na área estrutural, na área da construção. E aquilo que vamos fazer hoje aqui é um breve apanhado desses produtos e as mais-valias, características principais e as mais-valias desses produtos. Ainda tentar perceber no paradigma atual qual é que é a potencialidade da gente investirmos, qual é o interesse de investirmos neste tipo de produtos. Portanto, eu vou pedir a todos para que mantenham os vossos microfones ligados durante a minha apresentação, e se tiverem alguma questão poderão ir colocando no bate-papo e na parte final desta apresentação poderão então colocar essas questões que eu terei todo o gosto em responder. Então eu vou aqui partilhar aqui a apresentação. Portanto, eu creio que estão todos a ver agora a apresentação. E, portanto, como eu estava a falar inicialmente, vamos então hoje aqui abordar esta temática dos produtos de madeira de valor acrescentado para aplicações estruturais. Este seminário é feito no âmbito de um projeto do qual o CERC e o Instituto Politécnico de Leiria estão envolvidos, juntamente com o apoio da Universidade de Coimbra e a IMP. E em termos desta apresentação, aquilo que foi pensado foi, portanto, fazemos digamos assim, um apanhado, ou seja, começamos com os produtos de madeira com o menor nível de processamento, nomeadamente os troncos, e depois vamos percebendo a partir desses produtos como se podem ir elaborando produtos sucessivamente mais complexos e não só de maior valor, mas de maior performance estrutural. Performance estrutural em todo tipo de performance também de interesse para a construção. Em termos de tópicos desta apresentação, eu estruturei esta apresentação em 3 pontos essenciais, ou seja, logo no primeiro ponto eu decidi começar logo por esta parte, que é, ainda antes de olharmos com detalhe para cada um destes produtos, a gente fazer logo aquela questão de porquê será que vale a pena apostar neste tipo de produtos. Essa é logo a primeira questão que é colocada e que se procura aqui responder. Então, depois, no segundo ponto, fazemos então uma abordagem com maior detalhe para diversos produtos. Eu tentei reunir o maior número de produtos possíveis existentes no mercado e também alguns ainda fase de desenvolvimento a nível académico. Obviamente que poderão existir mais produtos e inclusive alguns de vós terão conhecimento disso, mas o essencial está aqui focado nesta apresentação. E num terceiro ponto, são apenas feitas um breve resumo das ideias principais desta apresentação, as notas finais, portanto. Mas, então, comecemos então aqui pela primeiro tópico, a primeira questão, que faz então, há então esta questão, será que vale a pena então apostar nestes produtos? Ora, primeiro temos que perceber o que é que são produtos de madeira de valor acrescentado. Ora, ao fim e ao cabo, isto são produtos que têm como base os constituintes da árvore, nomeadamente, estamos a falar do seu constituinte principal, neste caso a madeira do tronco, será aquilo que será aproveitado para a maior parte dos produtos, poderão obviamente outros componentes da árvore ser aproveitados, até só para dar um exemplo, pensando na casa
do subredding, que é aproveitada a casca, a cortiça, para, por exemplo, materiais de isolamento. Mas, essencialmente, estamos aqui a falar de produtos de madeira e, portanto, aquilo que a gente tem, temos o tronco de madeira da nossa árvore e aquilo que a gente pode fazer através do chamado processamento, nomeadamente, por exemplo, a serragem, entre outros processos, com a junção, eventual junção de outro tipo de materiais, como, por exemplo, as colas, os adesivos, e, tendo em conta uma série de processos de fabrico para chegar ao nosso produto final, aquilo que a gente consegue obter, seja combinando todos estes fatores, é chegar a produtos que têm não só um maior valor acrescentado, mas uma melhor performance, quer a nível estrutural ou até, por exemplo, de isolamento térmico, entre outros, e, ao mesmo tempo, todas estas características do nosso produto ajudam-nos a vencer determinadas limitações que são inerentes da própria matéria-prima. Ou seja, só para ter um exemplo mais prático, se pensarmos numa peça de madeira serrada, de madeira maciça, obviamente que a gente apenas consegue obter peças com um comprimento limitado devido ao tronco das nossas árvores, não é? E, portanto, através da transformação num produto de valor acrescentado, conseguimos, muitas das vezes, vencer essas limitações. E, obviamente, também conseguimos aqui fazer uma otimização das performances em relação à madeira serrada. Portanto, eu vou só pedir, se alguém tiver o microfone ligado, fazer o favor de silenciar, só para evitar aqui qualquer tipo de interferência. E pronto, assim, à primeira vista, ainda de uma forma uma primeira abordagem, parecem ser produtos teoricamente bastante interessantes, e já vamos ver isso com muito mais detalhe, mas será que há mercado para esses produtos? Perguntam vocês. Ora bem, para a gente responder a esta questão, é melhor olharmos para o paradigma atual e para o futuro, e quando eu digo aqui futuro muito próximo. E, mais concretamente, o que é que a gente pode focar aqui? São exatamente as alterações climáticas. Como todos sabem, as alterações climáticas já são claramente visíveis, já sentimos na pele, por assim dizer, e a causa para estas alterações climáticas, obviamente, já está mais claro que a grande responsabilidade advém das emissões de CO2 para a atmosfera. E vocês podem olhar aqui para este pequeno gráfico. Grande parte dessas emissões, ou seja, uma parte ainda significativa dessas emissões, vem exatamente da indústria de construção. E, portanto, há duas fases, digamos assim, duas vertentes, melhor dizendo, em que a construção civil contribui para o aquecimento global. Uma fase primordial é a produção dos materiais, ou seja, a conversão das matérias-primas para os produtos que vamos aplicar, e numa fase posterior advém, e aqui pensando nos edifícios de habitação, advém do próprio consumo energético dos edifícios, ou seja, quando estamos a falar de edifícios cujo isolamento térmico é deficiente, obviamente isso vai nos obrigar a ter maiores consumos de energia, seja para aquecer ou para arrefecer o edifício. Ou seja, são duas vertentes principais que contribuem para estas emissões de CO2. Depois, fazendo então aqui um apanhado dos materiais de construção mais correntes que existem, obviamente temos o aço e o betão armado, e há que terem atenção que estes são dois materiais que são grandes emissões de CO2, exatamente na sua fase de produção. E vocês podem olhar aqui para este pequeno gráfico também retirado da internet. Isto é apenas uma comparação algo simplificada. Podemos verificar aqui qual é que é a quantidade de CO2 que é emitido para fabricar cada um destes tipos de produtos. Ou seja, temos aqui o aço. Aliás, isto é por tonelada de produto. Atenção. Se temos aqui o aço, obviamente, é o que tem maiores emissões. Temos também aqui o caso dos tijolos e ainda
no caso do botão armado, ou seja, todos eles, na sua fase de produção, vão emitir CO2. Ora, o que acontece é que, se olharem aqui para a primeira coluna, temos aqui a madeira e, surpreendentemente, acharão alguns de vocês, temos aqui uma emissão de CO2 negativa. Ora, o que é que isto significa? Isto significa que, apesar de a gente pode ter, por exemplo, madeira serrada, obviamente vamos emitir algum CO2, porque vamos ter que fazer o corte da madeira, e isso tem sempre algumas emissões associadas, no transporte da madeira, o corte, todas essas operações. A verdade é que a madeira tem uma característica que mais nenhum destes outros materiais tem. Ou seja, sendo um material biológico, o que aconteceu é que a árvore, ao longo da sua vida, foi absorvendo CO2 da atmosfera. E, portanto, vai funcionar como um armazém de carbono. Ou seja, podemos olhar aqui para um exemplo muito concreto da madeira de pinho-bravo, em que, para vocês terem ideia, 1 metro cúbico de madeira de pinho-bravo tem armazenado qualquer coisa como 976 kg de dióxido de carbono. Ou seja, foi o dióxido de carbono que foi absorvido para criar essa volumetria de madeira. E, portanto, nós estamos a retirar uma árvore da floresta para obter madeira. Essa madeira é aplicada a determinada obra, a determinado edifício. O que estamos a fazer é que estamos a guardar, a armazenar dióxido de carbono. Obviamente, que a gente, ao fazer o corte da árvore, o que podemos fazer de seguida é fazer a reflorestação para garantir que no lugar dessa árvore vai continuar a haver a absorção de carbono, ou seja, estamos a retirar dióxido de carbono da atmosfera. E, portanto, a madeira, nesse aspecto, é um material muito mais sustentável do que qualquer um dos outros. Olhando também agora aqui um pouco para a fase de utilização dos edifícios, como eu referi há pouco, o consumo de energia vai ser bastante dependente do isolamento térmico que é proporcionado pelos elementos, sejam eles estruturais ou não. E, se quisermos olhar aqui para exemplos muito concretos dessa comparação, podemos pensar aqui, por exemplo, aos elementos estruturais propriamente dito, ou seja, pensamos, por exemplo, nos pilares, vigas. Se vimos aqui esta comparação entre a condutibilidade térmica do aço, do betão e das madeiras, o que acontece? Obviamente o aço vai ser aquilo que vai ter o pior isolamento, seguido do betão, e reparem que as madeiras vão ter um coeficiente de condutibilidade bastante inferior, o que torna o seu desempenho superior a qualquer um destes materiais. E, se quisermos focar em materiais de isolamento propriamente ditos, podemos comparar aqui o XPS, que é um material de isolamento térmico bastante utilizado, ou seja, aquela espécie de esferovite azul, para quem não estiver a ver bem o que é. Se compararmos com produtos que são obtidos da floresta, como por exemplo painéis de fibras de madeira ou aglomerado de cortiça, vamos ver que o seu coeficiente de condutibilidade é bastante similar, nomeadamente até aqui o aglomerado de cortiça, e portanto temos aqui grande capacidade de competir com esses materiais como o XPS, que são, por exemplo, são de origem petroquímica. Mas, agora, olhando para outro ponto importante, é que tudo isto que falámos até agora pode parecer muito prático, muito bonito na teoria, mas a verdade é que na prática isto já está a ser aplicado. Ou seja, as nossas entidades governamentais estão cada vez mais conscientes deste problema do aquecimento global e as medidas que estão a tomar são medidas já concretas e de implementação a curto prazo. E, se não acreditam nisto, basta verem aqui esta notícia retirada do Construção Magazine, em que os edifícios novos em França já são obrigados a ter pelo menos 50% de materiais sustentáveis, sejam de origem animal ou vegetal. Obviamente que a madeira vai ter aqui um papel preponderante e estamos a falar de uma medida que já está a ser aplicada já a partir do próximo ano. E, portanto, como vocês podem ver, o futuro passa inevitavelmente pelo recurso a estes materiais, como a madeira, que são materiais com muito baixa emissão de CO2 para a atmosfera, devido ao seu processo de produção e até durante a própria
fase operacional dos edifícios. Portanto, respondendo a essa questão inicial, se há mercado para estes produtos, a resposta é claramente sim, e cada vez haverá maior procura por produtos de madeira para a aplicação no setor da construção. Então, partindo agora para o nosso segundo tópico, relativamente aos produtos propriamente ditos. Ora, aquilo que eu fiz aqui foi tentar, digamos assim, agrupar cada produto conforme as suas características em, digamos assim, famílias, ou seja, produtos bastante similares, agrupados para ter apenas uma visão mais geral do que são os produtos de valor acrescentado de madeira. Ora, começando aqui por pelo produto com menor nível de processamento, temos os postos de madeira, obviamente são os produtos mais simples que se conseguem obter do tronco da árvore. Depois, a partir destes postos, obviamente, podemos ter a chamada madeira serrada, madeira maciça. Das aparelhos resultantes da madeira, podemos ainda ter uma série de painéis reconstituídos e depois, por exemplo, a partir da madeira serrada, em junção obviamente com colas e outros sistemas, podemos obter os chamados sistemas de madeira maciça colada, que é o caso das vigas ou pilares de lamelado colado e ainda aos painéis de lamelado cruzado. São dois produtos que têm grande capacidade estrutural e, portanto, permitem produzir a própria estrutura resistente de um edifício. E, obviamente, dentro deste sistema, como vamos ver mais à frente, existe um sem número de variações que nos permite obter outros produtos. Depois também temos ainda aqui uma outra família de materiais, nomeadamente os painéis sanduíches ou outros compósitos. Por exemplo, os painéis sanduíches, temos diversos casos de produtos que fazem uso de peças em madeira, por exemplo, de painéis reconstituídos para as faces e depois aqui com materiais de isolamento térmico no centro. Ou ainda temos também este tipo, por exemplo, estas vigas compósitas. Eu vou só pedir a quem tiver o microfone desligado, se puder desligar, se faz favor. E depois temos ainda este tipo de vigas que podem combinar aqui tanto madeira maciça como painéis reconstituídos e também são uma solução estruturalmente eficiente, por exemplo, para pavimentos. E temos, claro, ainda outro tipo de produtos, como por exemplo temos a madeira termomodificada, que também, não sendo um produto puramente estrutural, mais um produto de revestimento, é também um produto com características bastante interessantes e também já vamos abordar mais à frente. Obviamente que dentro de cada uma destas famílias poderemos englobar muitos mais produtos, alguns eventualmente poderão não ser aqui abordados nesta apresentação, mas os principais julgo estarem aqui representados. Então, começando aqui pelos nossos produtos mais simples, os postos de madeira. Em termos de características mais relevantes deste produto, obviamente, isto é um produto que requer um baixo nível de processamento, ou seja, regra geral, aquilo que basta fazer é retirar a casca envolvente dos troncos e obtemos os nossos postos, ou seja, depois podemos fazer uma pré-seleção, há normas inclusive para fazer essa pré-seleção de material, de forma a ter uma geometria o mais regular possível e ainda assim, se quisermos obter uma geometria ainda mais regular, aquilo que poderá ser feito é também efetuar aqui um torneamento. Eu peço desculpa, eu vou pedir a alguém que tem o microfone ligado, está a fazer interferência, se puder desligar. E, pronto, em termos depois de aplicações para este tipo de produto, temos, obviamente, se calhar o mais comum são os potes para linhas aéreas, mas podemos também ter
estes elementos como nó de entre, por exemplo, para vedações, e inclusive podemos fazer estruturas esterilizadas, como por exemplo torres de vigia para áreas florestais, entre outros. E também uma outra aplicação potencial deste tipo de produto é, por exemplo, em situações de reabilitação, em que certamente muitos de vós já terão visto pavimentos antigos, em que são constituídos por vigas compostas por estes elementos, e quando a gente pretende manter uma traça antiga no edifício, pode ser sempre uma boa opção. Ora, partindo dos postes, aquilo que podemos obter de seguida é a chamada madeira serrada. Ou seja, basicamente podemos obter de um só tronco madeira de diferentes qualidades. Isto é, a madeira das faces mais exteriores tendencialmente é de melhor qualidade. E estamos aqui a falar de um elemento de madeira que é, ao fim e ao cabo, é um elemento de base para um sem número de aplicações e produtos. Ou seja, tradicionalmente é um produto primário utilizado em construção civil, mas também é um produto, como vamos ver mais à frente, que é um elemento de base constituinte, por exemplo, da madeira lamelada colada ou de painéis de madeira lamelada colada cruzada. E, portanto, é a partir deste produto que conseguimos fazer grande parte dos produtos com elevada performance estrutural. Tem, no entanto, alguns problemas associados, podem ser mais ou menos controlados, mas, obviamente, um dos problemas mais típicos poderá ser a tendência para surgimento de empenos, isto devido a variações no teor de água na peça, obviamente, conforme a fisionomia da própria madeira, isso vai ser mais ou menos gravoso. E depois temos ainda também um outro problema, como eu já referi há pouco também, é que as dimensões destas peças, que podem ser obtidas dos troncos, são sempre limitadas, ou seja, nunca conseguimos ter, o nosso comprimento está sempre limitado, a própria secção transversal também será limitada, e até nessa questão da secção transversal, ou seja, mesmo que consigamos obter secções bastante grandes da peça, em termos mecânicos vamos ter uma grande perda de rigidez e de resistência, isto porque vamos ter sempre associado à madeira a presença de defeitos que, quanto maior for o número de defeitos presentes e maior a sua dimensão ou o seu grau de gravidade, isso vai se traduzir numa perda significativa de rigidez e resistência da madeira. Mas pronto, isto são apenas digamos assim, alguns handicaps que temos neste tipo de produto, mas como vamos ver mais à frente, há soluções para ultrapassar isto e tornar a madeira um material mais competitivo face ao betão armado e o aço. E pronto, como eu referi há pouco, em termos de aplicações, é aplicável em construção civil, seja elementos de viga ou pilar ou coberturas, e também então nos produtos de valor acrescentado. Mas antes de fazer a aplicação deste produto, nomeadamente para produtos de valor acrescentado e para a construção civil, uma tarefa muito importante e muitas das vezes indispensável é fazer a classificação desta madeira. Ou seja, a classificação não é mais do que a gente determinar, prever a capacidade resistente do nosso material e fazer uma otimização da nossa matéria-prima. Ou seja, o que é feito um processo de classificação, seja ele através de uma norma que tem uma série de procedimentos que permite fazer uma classificação visual da peça, ou através do equipamento mecânico que nos permite determinar para cada peça de madeira qual a sua classe resistente, tal como, por exemplo, também há as classes resistentes para o betão armado ou para o aço. E, fazendo este tipo de classificação, podemos obter aqui a marcação CE, que obviamente é bastante importante se quisermos aplicar a nossa madeira em projetos de construção e a fazer a sua exportação, inclusive para outros países da União Europeia.
E também muito importante a parte do processo de classificação. Porquê? Porque, como vamos ver mais à frente, há determinados produtos de madeira, mais uma vez referindo aqui a madeira lamelada colada e a madeira lamelada cruzada, que para serem vendidos como produtos certificados, obrigatoriamente a madeira que os constitui, a madeira serrada, tem que ser classificada. Portanto, se não tivesse sido feito esse processo de classificação, podem produzir os lamelados vigas ou painéis, mas não os vão conseguir vender como certificados. Portanto, tem que ter sempre esse processo de classificação implementado. Agora, seguindo aqui o nosso alinhamento, digamos assim, ora, o primeiro problema que é preciso resolver quando se pretende avançar para esses produtos mais expedidos, nomeadamente os lamelados colados, aquilo que é preciso fazer é a gente vencer as limitações em termos de comprimento das peças que vamos produzir. E há uma técnica que já se encontra desenvolvida há bastante tempo, que é a chamada técnica de finger joint, da nomenclatura inglesa, em que não é mais do que criar uns entalhes entre peças de madeira e entalhes sobre os quais é aplicada um adesivo, é feita a prensagem de uma peça contra a outra, a cola é feita a cura da cola e, por esta técnica, conseguimos obter peças teoricamente de comprimento teoricamente ilimitado. Outra vantagem, aliás, antes de avançar para aí, pronto, isto depois é um sistema que tanto pode ser feito segundo o lado menor da peça ou o lado maior. Regra geral, este costuma ser até a situação mais comum, ou seja, segundo fazer este zigue-zagueado segundo o lado maior da peça. E ainda uma vantagem deste sistema é que se consegue reduzir o efeito negativo de determinados defeitos que estão presentes na madeira. Ou seja, por exemplo, quando temos duas peças de madeira que têm secções com nós, aquilo que pode ser feito é fazer este zigue-zagueado na zona dos nós e, portanto, conseguimos eliminar esses defeitos da madeira e evitamos o efeito negativo que esses defeitos, obviamente, têm na madeira, que se traduz numa perda de rigidez e resistência. E, portanto, obviamente, ao retirar esses defeitos, estamos a ter algum ganho, se bem que também este tipo de entalhe, obviamente, não será tão resistente, nem será sempre resistente, 100% resistente, ou melhor, na maioria dos casos, poderá não ser tão resistente quanto a madeira maciça. Mas, ainda assim, como estamos a retirar esses defeitos dos nós, estamos a compensar, portanto, toda esta operação que é feita. E, portanto, com este sistema de união, conseguimos então ter peças de comprimento ilimitado que nos permitem então avançar para produtos já com dimensões consideráveis como os lamelados colados. E é exatamente agora dos lamelados colados que vamos falar um pouco. Em termos de madeira lamelada colada, eu apresento aqui dois produtos que, ao fim e ao cabo, são os mesmos, são regidos pela mesma norma. O primeiro trata-se de madeira maciça colada, em que basicamente temos as peças de madeira que são aparelhadas e é feita uma colagem de superfície entre faces das peças. E em termos da madeira lamelada colada, o processo é exatamente o mesmo. Aliás, a única diferença que há entre estes dois produtos tem a ver com as dimensões das próprias lamelas constituintes. Ou seja, o conceito é exatamente o mesmo. É feita uma colagem de lamelas em camadas, é feita uma prensagem e, através deste processo, conseguimos obter peças, então, com dimensões teoricamente ilimitadas, pelo menos em termos de comprimento, e depois também há a possibilidade em termos de secção transversal, ou seja, em termos de altura também também teoricamente é limitado. Em termos de largura também temos algumas opções, de acordo com as normas vigentes, em fazer uma colagem lateral de peças, ou seja, também conseguimos obter
larguras consideráveis e que já nos permitem responder a grande maioria das aplicações estruturais correntes. Outras grandes vantagens, fazendo uma comparação deste tipo de produto com a chamada madeira serrada, madeira maciça serrada, o produto mais primário antes deste, digamos assim. Ou seja, logo, uma das vantagens que conseguimos ter com este produto é conseguir uma maior uniformidade do material. Ou seja, reparem, estamos a utilizar peças em que já retirámos os nós, fizemos aqueles entalhes então de finger joint e, para além disso, como a madeira que estamos a utilizar nas nossas lamelas é a madeira que foi classificada, nós conseguimos ter, por exemplo, madeira toda da mesma classe dentro de um elemento. Ou seja, conseguimos garantir com maior rigor as propriedades do nosso elemento. Obviamente, depois, há também algumas hipóteses de otimização e rentabilização do material, como, por exemplo, utilizarmos madeira de maior qualidade nas duas lamelas que ficam mais externas, ou seja, onde vamos precisar de maior resistência. Basta pensar em, por exemplo, fizemos uma analogia com uma viga de aço. As vigas em aço normalmente têm uma geometria I, ou seja, temos mais material nos banços, neste caso será material de maior qualidade, e quanto a estas lamelas mais interiores, podemos utilizar madeira de classe um pouco mais baixa, pois já não vamos ter aí solicitações mecânicas tão exigentes quanto temos nas lamelas exteriores. E, portanto, isso também é uma situação que já está prevista nas normas e que permite uma maior rentabilização do material. Outra grande vantagem em relação à madeira serrada é que aqui vamos conseguir também uma maior estabilidade do nosso elemento, ou seja, aquela questão dos empenos aqui vai ser bastante reduzida com este sistema. Temos as lamelas todas coladas. Há ainda uma série de variações deste produto, variações desta vertente base. A maior parte delas, algumas delas já previstas também nas normas, e que, por exemplo, já conseguimos obter, em vez de ter apenas peças de eixo direito, podemos ter peças com o eixo ligeiramente curvo ou até peças com extradores. E, da mesma forma, também podem ser utilizadas na mesma técnicas de finger joint, como as vimos anteriormente, para fazer pórticos de madeira, ou seja, um pórtico composto apenas por madeira e por cola. Ou seja, temos também já todo esse leque de opções disponíveis. E isto é, portanto, um sistema que pode ser utilizado tanto para vigamentos como para pilares. É um produto já com alguns anos de implementação no mercado e é muito, muito comum, vemos, por exemplo, em tetos de pavilhões, mas, inclusive, se forem ver em países nomeadamente do norte da Europa, também há muitos edifícios fabricados, totalmente com uma estrutura do edifício fabricada com este tipo de elemento linear. Depois, e aproveitando aqui um pouco este produto, madeira lamada colada, podemos olhar aqui umas variações, ou seja, eu incluí aqui estas variações que me pareceram ser produtos bastante similares, em que basicamente temos aqui sistemas de madeira lamelada, digamos assim, de alma vazada. Ora, em que é que isto consiste? Isto basicamente consiste em termos na mesma, por exemplo, uma lamela de madeira no topo e outra no inferior, e depois é feita a colagem entre as duas por duas lamelas coladas verticalmente. Ou seja, é deixado aqui um espaço vazio no interior que depois poderá eventualmente ainda ser reforçado na direção perpendicular com algumas tábuas e que permite ter aqui um sistema com uma rigidez estrutural ainda considerável, mas muito mais leve do que ter um sistema totalmente maciço. E, portanto, depois podem ser feitos
diversos módulos que são encaixados uns nos outros e temos ainda outras opções em que, por exemplo, apenas temos colagem numa das faces e todas estas cavidades podem ser preenchidas com material de isolamento térmico ou fonoabsorvente. Ou seja, conseguimos ao mesmo tempo garantir uma performance estrutural e uma performance não estrutural, ou seja, térmica e acústica. E depois, dentro deste conceito, temos diversas variações de fabricantes para fabricantes. Alguns sistemas, inclusive, são patenteados, que eu creio ser o caso deste que aqui apresento, em que basicamente também se trata, na mesma, temos madeira maciça nos banços, digamos assim, do nosso painel e aquilo que é feito depois é que a união entre estes dois banços é feito por estes painéis de OSB que são aqui ligeiramente curvados e colados na lateral destas peças de madeira. Os painéis de OSB também já vamos abordar mais à frente o que é concretamente, mas como podem ver, há sempre uma série de variações que é possível fazer dentro destes sistemas, e que são sistemas essencialmente utilizados para pavimentos, mas também para, por exemplo, para paredes. Mais um produto que pode ser feito a partir de elementos de madeira lamelada, colada, ou até mesmo de madeira serrada, é os chamados Stress Laminated Timber, ou seja, é madeira lamelada pré-esforçada. E isto consiste em quê? Ora, isto consiste em termos uma série de lamelas, ou seja, de vigas, digamos assim, que são colocadas lado a lado e aquilo que é feita uma furação de um lado ao outro destas lamelas e são depois inseridos cabos de pré-esforço de um lado ao outro, ou seja, toda esta madeira é comprimida uma contra a outra e isto em termos práticos, qual é o interesse disto? É que isto vai nos permitir ter uma melhor distribuição de forças que sejam aplicadas pontualmente no painel. Ou seja, se aplicarmos aqui uma força a meio do painel, o que vai acontecer é que essa carga vai ser muito mais facilmente, em vez de ser totalmente suportada apenas por um ou dois elementos em que a carga é aplicada, vai haver uma redistribuição dessas forças para as lamelas laterais devido a este atrito que existe, esta compressão que existe entre as lamelas. E isto é um tipo de solução que é bastante utilizado em tabuleiros de pontes. Agora, partindo aqui para mais uma variação dentro destes sistemas de madeira lamelada, é o recurso a chamados sistemas de madeira lamelada sem cola, sem adesivos, e nos quais destacam os sistemas cavilhados. E em que é que consiste então estes sistemas cavilhados? Eu vou começar aqui, temos aqui três exemplos. Eu vou aqui começar pelo primeiro. Isto é de um trabalho que ainda se encontra em fase de desenvolvimento, mas basicamente aquilo que aqui é apresentado é que temos uma viga composta por 3 lamelas de madeira e a união entre estas lamelas, ao invés do lamelado colado, não é feita com recurso a uma colagem de superfície, mas é assim feita pontualmente através da introdução de umas cavilhas de madeira em orifícios pré-definidos nas nossas lamelas. Esses sistemas de ligação, no caso destas cavilhas, na verdade existem diversos sistemas de ligação que podem ser utilizados. Eu vou aqui descrever brevemente cada um deles. O sistema mais clássico, e também é utilizado aqui para este tipo de painel, já agora, se for falar um pouco deste tipo de painel, isto é um painel semelhante ao anterior, que nós vimos. Temos aqui as lamelas lado a lado e que neste caso depois são unidas aqui por cavilhas transversais. Mas, isto para explicar o quê? Ora, um dos sistemas tradicionais de ligação para este tipo de produtos é o chamado sistema Brett-Staple. E em que é que isto consiste? Ora, imaginem que tem uma madeira, por exemplo, uma madeira de uma espécie resinosa, que é a madeira que compõe aqui
as nossas lamelas. Ou seja, por exemplo, imaginemos que estamos a utilizar aqui madeira de espruço. Aquilo que é feito para fabricar este painel é que a gente vamos ter a nossa madeira de espruço com um teor de água estabilizado, por exemplo, em torno dos 15%. Vamos fazer uma furação, imaginemos, com um diâmetro de 20 mm e depois vamos cá inserir estas cavilhas de madeira folhosa, que é uma madeira mais densa, por exemplo, madeira de faia, e vamos também inserir cavilhas de madeira de faia com 20 mm de diâmetro. Ora, mas qual é que é aqui a técnica inerente a isto? É que estas cavilhas de madeira folhosa têm que ser inseridas com um teor de água inferior ao das lamelas. Ou seja, por exemplo, estamos a considerar 15% para as lamelas, vamos considerar um teor de água, por exemplo, de 5, 6% para as nossas cavilhas. Ora, a gente introduz as cavilhas de forma a ficarem o mais justas possíveis, então, nesses orifícios criados, e o que vai acontecer é que a madeira das cavilhas, estando mais seca, vai absorver a umidade adjacente das lamelas. Ao absorver essa umidade, a madeira vai inchar e, portanto, vai criar ali uma ligação que fica justa e, portanto, vai garantir que este sistema não vai sofrer aqui, não vão surgir folgas e vai garantir aqui a união destes elementos. Ora, isto é um sistema bastante interessante. Obviamente, para que isto se mantenha funcional durante o tempo, estamos a falar de um produto que tem que ser aplicado em condições de ambiente interior e que não esteja sujeito a variações significativas do teor de água. Ou seja, se fôssemos aplicar isto, por exemplo, num ambiente exterior ainda que abrigado, aquilo que ia acontecer é que ia haver variações do teor de água e poderiam então surgir aqui depois folgas nos nossos elementos e, portanto, o nosso produto ia perder a sua funcionalidade, por exemplo, a sua rigidez e até no limite a sua integridade como painel. Mas isto é o sistema mais tradicional. Depois temos outros sistemas, um outro sistema mais moderno, digamos assim, que é o recurso a cavilhas de madeira densificada, que é o que foi utilizado aqui neste trabalho, e em que basicamente aquilo que é feito, neste caso, temos as lamelas são da mesma maneira resinosa, mas as próprias cavilhas poderão ser de madeira resinosa, mas uma madeira que foi densificada, ou seja, a madeira foi comprimida de forma a perder, a reduzir bastante o seu volume e aumentar a sua densidade, e sendo depois inserida, então, aqui nestes orifícios, e o que acontece é que essa madeira densificada tem sempre alguma tendência a recuperar a sua forma inicial. Portanto, essa recuperação de forma inicial o que vai permitir é criar aqui, mais uma vez, uma ligação relativamente justa entre a cavilha e os orifícios. E estes são dois produtos de madeira bastante interessantes, no sentido em que apenas usam a madeira, portanto é um produto 100% biodegradável, digamos assim, mas, obviamente, depois temos outro tipo de sistemas, como, por exemplo, aqui um sistema similar a este, mas usando aqui ligadores metálicos, neste caso, por exemplo, pregos ou parafusos, para unir estas lamelas de madeira, também isto seria um deck, e podemos também eventualmente usar cavilhas, mas com um pouco de cola, também para garantir aqui união, e temos ainda um outro sistema bastante interessante, muitos de vós talvez até não terão conhecimento disto, que é chamada madeira soldada, isto é o nome que foi dado a este sistema, em que basicamente aquilo que é feito é que estas cavilhas são inseridas, ou seja, já temos o orifício feito, e as cavilhas são inseridas com uma determinada velocidade de rotação, ou seja, com uma frequência de rotação bastante elevada, e neste fenómeno, o que acontece é que a madeira há uma espécie de carbonização, digamos assim, que vai fazer com que a madeira da cavilha fique soldada, digamos, entre aspas, colada à madeira das lamelas. Isto, no entanto, é uma técnica que ainda está muito em fase de desenvolvimento, mas que também apresenta ser uma técnica bastante interessante, porque, mais uma vez, não há recurso a aditivos químicos externos para além da própria madeira. Depois, em termos de performance, vocês podem perguntar qual é que é, comparativamente, a performance mecânica de uma viga destas, como, por exemplo, uma viga de lamelada colada,
Ora, obviamente que a performance mecânica não vai ser tão boa quanto uma viga convencional. Isto, estamos a fazer uma colagem entre elementos de forma pontual, os nossos ligadores também têm uma rigidez limitada e, portanto, obviamente, vamos ter uma menor rigidez e resistência face aos sistemas convencionais colados. Ainda assim, não quer dizer que isto não seja viável na prática, ou seja, nós podemos ter um sistema deste perfeitamente funcional para, eu diria, edifícios de 1 ou 2 pisos, ou seja, em que não há cargas estruturais substanciais. Agora, se estivermos a falar, obviamente, já de edifícios já de 7 ou 8 andares, que é aquilo que já é feito com sistemas de madeira lamelada colada já pela Europa fora e por outros países, aí sim temos que, será o melhor, o mais eficaz será então usar essa madeira lamelada colada. Mas isto ainda assim, como eu referi, são sistemas bastante interessantes para aplicações estruturalmente menos exigentes. E, portanto, podem ser aplicadas para elementos de vigas, para paredes ou, inclusive, para painéis. Agora, e antes de introduzir aqui um outro produto similar à madeira lamelada colada, que é a madeira lamelada colada cruzada, ainda vou falar aqui de outros 2 produtos. Um deles é o contraplacado, que certamente a maioria de vós já conhece, em que basicamente aquilo que é feito é que temos um compósito que é obtido pela colagem de face, pelo menos 3 folhas de madeira, ou seja, já estamos a falar aqui não de madeira maciça, madeira serrada, mas folha de madeira, ou seja, com uma espessura mais reduzida e cujas camadas são coladas entre si, fazendo uma rotação sempre de 90 graus, ou seja, em direções ortogonais, para garantir uma grande estabilidade dimensional deste tipo de elemento. Este contraplacado, essencialmente, é utilizado para revestimentos, eventualmente também para pavimentos, coberturas e também ainda painéis de sanduíche. Mas, partindo aqui um pouco deste conceito do contraplacado, o plywood, aquilo que surge é o chamado LVL, ou seja, a madeira lamelada folheada. Em que basicamente trata-se de um tipo de produto em tudo semelhante ao anterior. Aliás, há aqui uma particularidade, é que o LVL, tanto podemos produzir painéis, ou seja, geometrias de painel, ou então geometrias lineares, isto é, estamos a falar de vigas, que já podem ser utilizadas da mesma forma que é utilizada a madeira lamelada colada. Em termos de conceito, aquilo que é feito aqui, no contraplacado tínhamos 3 folhas de madeira, aqui já temos 5 folhas de madeira que são coladas entre si, e no caso dos nossos elementos de painel, tal como no contraplacado, eles podem ser são orientados em direções ortogonais para, mais uma vez, garantir uma grande estabilidade dimensional do nosso painel, enquanto que nos elementos de viga, eles são essencialmente colados numa só direção para garantir uma elevada rigidez e resistência da nossa viga. E, efetivamente, isso é algo que se verifica facilmente se fizermos uma comparação destas vigas de LVL com as vigas de madeira lamelada colada, rapidamente concluímos que o LVL consegue ter uma resistência superior. Obviamente, também está associado um custo de fabrico superior, porque estamos a falar de lamelas de madeira, folhas de madeira com uma espessura bastante reduzida em comparação com as do CLT e, portanto, vamos ter um número de linhas de cola bastante, de superfícies de colagem superior. Isso vai incrementar o custo. E é um produto que pode ter grande aplicação já para situações em que a exigência estrutural já é bastante elevada, ou seja, poderá já não compensar estarmos a utilizar uma viga de lamelado colado e poderá ser mais vantajoso usar estas vigas de LVL. E, seguindo aqui esta linha de pensamento da colagem ortogonal de madeira, aquilo a que chegamos são aqui a 2 produtos, basicamente são o mesmo, tal como acontecia para a madeira lamelada colada e para a madeira maciça colada.
em que estamos a falar dos painéis de madeira maciça, que são estes painéis aqui, e os painéis de madeira lamelada colada cruzada. Ora, olhando para estes dois produtos, eles conceptualmente são exatamente, têm o mesmo princípio, ou seja, temos aqui, eu vou só pedir para quem tiver o microfone ligado para desligar, se faz favor. Obrigado. Peço desculpa. Ou seja, temos aqui a colagem ortogonal. Também. Então, não vieram de manhã? Temos aqui então a colagem ortogonal da madeira maciça, tanto num caso como noutro, só que neste caso a espessura desta madeira, ao contrário do LVL ou do contraplacado, já é superior. Portanto, e olhando aqui mais para o caso concreto do CLT, isto já nos permite fazer a aplicação disto para estruturas que vão requerer vão ter uma maior exigência estrutural. Tal como na madeira laminada colada, estamos a falar de um produto que nos permite obter, ou melhor, conseguimos fazer um produto com dimensões teoricamente ilimitadas. Muitas das vezes o que acaba por ser limitante nas dimensões destes painéis, nomeadamente em planta, é as mesmas questões de transporte, logística, mas em termos mais práticos, temos então, mais uma vez, uma grande estabilidade dimensional conferida pelo cruzamento do fio da madeira e, muito importante neste tipo de painéis, é que conseguimos também um comportamento similar a uma lavagem de botão armado, ou seja, conseguimos resistir aos esforços em duas direções. Para além disso, temos também uma maior versatilidade no que toca à execução de ligações entre este tipo de painéis e outro tipo de estrutura e conseguimos, ao mesmo tempo, um excelente desempenho acústico. Estamos a falar de um sistema massivo, ou seja, temos aqui uma grande massa por área de painel que nos vai permitir garantir um desempenho acústico bastante superior às tradicionais estruturas de madeira leve, como por exemplo os pavimentos. Pensamos num pavimento tradicional em que temos vigamento e soalho. Este sistema obviamente vai ter um isolamento acústico superior. Em termos térmicos e também pensando um pouco no que foi referido inicialmente na apresentação, dada a baixa condutividade térmica da madeira, temos aqui um grande contributo para a eficiência térmica, requerendo, portanto, menor espessura de material de isolamento adicional e a própria resistência ao fogo deste tipo de painel, que é bastante superior aos sistemas leves, ou seja, como temos mais uma vez um sistema maciço, também conseguimos garantir uma carbonização mais lenta da secção do nosso painel. Isto só para terem uma ideia, este sistema de painel é talvez o que seja o sistema em junção, talvez pela laminado colado, o sistema mais utilizado para a construção em madeira atualmente, e já temos edifícios com cerca de 20 andares. Temos até inclusive um edifício, um hotel que foi inaugurado há alguns meses atrás, na Noruega, que já foi feito com cerca de 20 andares, feito totalmente com este sistema de painel. É um sistema tanto pode ser utilizado para fazer os pavimentos como as próprias paredes ou cobertura, e dentro desse sistema, tal como no laminado colado, existem diversas variações, como por exemplo, temos as camadas internas, por exemplo, em vez de estarem alinhadas a 90 graus ou 0 graus, estarem alinhadas na diagonal, o que também permite, por exemplo, conseguir uma maior rigidez e resistência do painel. E isto é uma das variações mais simples. Outra questão também importante, tal como no laminado colado, também conseguimos fazer uma maior rentabilização da matéria-prima. Isto é, também podemos utilizar a madeira de melhor qualidade nas faces mais externas e nas lamelas internas podemos recorrer a madeira de menor qualidade. E temos aqui ainda outras variações desse sistema,
em que, por exemplo, isto são dois tipos de soluções que podem ser utilizadas para vencer já vãos consideráveis, isto é, em que não compensa estarmos a utilizar apenas o sistema de painel CLT, que nos obrigaria a ter uma espessura de secção considerável para vencer um vão bastante grande. Então, o que podemos fazer é combinar o CLT, por exemplo, com vigas de madeira lamelada colada e fazemos este sistema de vigamento, digamos assim, em T, que mecanicamente e economicamente é muito mais interessante para este tipo de situações em que temos grandes vãos. Depois, a união entre estes sistemas já poderá ser feita por colagem em fábrica ou, eventualmente, até com ligadores metálicos pontuais ou de sistemas de ligação. E é um sistema, pronto, como eu disse, pode ser utilizado para situações de grandes vãos, seja pavimentos, coberturas, etc. Ainda aqui uma outra variação surgida aqui do CLT, da madeira lamelada colada cruzada, é a chamada madeira lamelada cruzada secção oca. E, basicamente, aquilo que é feito aqui, no sentido de aligerar mais o sistema, é, por exemplo, olhando aqui para este sistema aqui da direita, é remover a parte da madeira interior do nosso painel, ou seja, estamos aqui a falar de um painel de 5 camadas, e o que é feito? Apenas deixamos aqui umas peças de madeira, poderá ser madeira maciça ou até, neste caso, por exemplo, madeira maciça colada, temos estas duas peças coladas uma à outra, em que depois fazemos, obviamente, a colagem destas peças às camadas externas, ou este par de camadas cruzadas, e podemos fazer o preenchimento dos nossos vazios, sendo assim entendemos com material térmico ou fonoabsorvente. E temos também aqui ainda outro sistema similar e, portanto, conseguimos um sistema que é mais leve que o CLT, obviamente também terá uma menor resistência mecânica, mas isso também pode ser compensado aumentando aqui a altura destas peças interiores, desta alma, digamos assim, no painel, para conseguir ainda assim uma performance interessante e temos uma solução que poderá ser aplicada, nomeadamente envolvente exterior dos edifícios, seja para paredes ou até mesmo em pavimentos ou coberturas. Aqui também ainda outros produtos bastante interessantes e no seguimento daqueles que vimos anteriormente para a madeira lamelada colada, mais uma vez, temos neste caso o sistema de madeira dos painéis de CLT, ou seja, a madeira lamelada cruzada, mas em que as camadas são unidas não por colagem, mas por elementos pontuais, nomeadamente aqueles sistemas que já há pouco falei, das cavilhas de madeira, em que há um reequilíbrio entre os teores de água das cavilhas e das lamelas. Também aqui a madeira, ou seja, estamos a falar aqui deste primeiro sistema. Depois temos ainda também a madeira densificada, também já foi referido há pouco. Outro sistema também bastante interessante é o recurso a parafusos de madeira. Também chamar aqui a atenção, alguns destes sistemas têm patentes aplicadas e este sistema aqui da madeira que é parafusada, mais uma vez temos madeira de espécies resinosas, temos aqui um parafuso de uma madeira folhosa e, portanto, faz aqui a roscagem através da secção e permite manter a integridade do nosso painel. E depois temos ainda, claro, também as soluções em que podemos fazer recurso a ligadores metálicos. E, em termos de vantagens, são exatamente as mesmas que foram referidas anteriormente para a madeira lamelada cavilhada, ou seja, vamos ter uma maior sustentabilidade, já que na maior parte dos casos estamos a utilizar apenas madeira, mas também, claro, temos em contraponto uma menor rigidez e resistência, que neste caso teríamos para o CLT convencional. Ainda assim, é um sistema que pode ser utilizado, seja para pavimentos, para coberturas ou para paredes. Entrando agora aqui noutra família de produtos, os chamados produtos compósitos,
temos logo aqui, apresentado logo aqui o chamado Structural Insulated Panel, os SIPs, que é um painel que já muitos de vós já terão visto, é um painel muito comum nos Estados Unidos. Eles usam muito este tipo de painéis para fazer as paredes e as coberturas das suas casas. E isto basicamente trata-se de um painel sanduíche em que aquilo que temos é as camadas exteriores, neste caso, num produto aglomerado de madeira, neste caso o OSB, e cujas estas faces são coladas a um material leve de isolamento térmico. Pode ser, por exemplo, o poliestireno ou o poliuretano ou um outro material similar. E, portanto, aquilo que conseguimos fazer é que vamos combinar a resistência mecânica conferida pela madeira com a capacidade de isolamento térmico do nosso núcleo, ou seja, conseguimos ter um sistema 2 em 1, ou seja, que nos faz-nos a compartimentação e garante a resistência da estrutura, mas ao mesmo tempo permite obtermos o conforto térmico do nosso edifício. Obviamente, depois temos outros tipos de soluções similares, e daí eu ter apresentado aqui as duas. E, por exemplo, temos aqui também soluções, seja para assoalhos, soluções compósitas ou inclusive para coberturas, em que também podemos fazer colagem dos nossos produtos de madeira aqui a outro tipo de materiais de isolamento, como por exemplo o aglomerado expandido de cortiça, também tendo aqui uma solução bastante interessante. Isto para falar destes produtos mais comuns. Obviamente depois há outras variações com base neste tipo de soluções. Digamos assim, uma variação que surgiu um pouco com base na madeira lamelada colada cruzada, o CLT, e os painéis que acabei de referir do SIP, e foi aqui uma solução desenvolvida aqui no CERC, foi a madeira cruzada isolada, foi chamada de Cross Insulated Timber, em que basicamente aquilo que se procurou aqui foi combinar o conceito do CLT, ou seja, as camadas de madeira coladas ortogonalmente, com o do painel sanduíche, e neste caso aquilo que foi feito foi, ao invés de termos aqui 5 camadas de madeira cruzada, a camada central foi substituída por um material de isolamento leve, neste caso aquilo que foi utilizado foi o poliuretano, e mais uma vez, tal como nos painéis de sanduíche, o que se procurou foi combinar a performance estrutural e térmica e, ao mesmo tempo, tentando garantir alguma capacidade resistente similar à do CLT, mas ainda assim um sistema com uma maior leveza, obviamente. E isto é uma solução que poderá ser viável para aplicação industrial, nomeadamente para termos este tipo de elementos aplicados na envolvente exterior do edifício, ou seja, aquela zona em que vamos precisar de ter requisitos de isolamento térmico. Entrando agora aqui na outra família de produtos, os chamados painéis reconstituídos de madeira, podemos abordar aqui inicialmente aqui já o OSB, que basicamente trata-se de um painel que é feito a partir de partículas de madeira, ainda com alguma dimensão, uma dimensão considerável, que são coladas entre si com recurso a adesivos, nomeadamente adesivos à base de formaldeídos, que são adesivos resistentes à umidade, e ou seja, a madeira e a cola são misturadas e todos estes materiais são prensados para a obtenção destes painéis. Isto são, pois, painéis que podem ser utilizados quer para revestimentos, ou até, por exemplo, para fazer decks de pavimentos, e inclusive de paredes, e também, inclusive, então, para fazer os painéis de sanduíche, como já vimos anteriormente. Mas isto é um produto que certamente já será conhecido da maioria de vocês. E aqui, aproveitando então esta questão do USB, podemos ainda olhar aqui para outros 3 produtos que são bastante similares. Eu creio que todos eles são patenteados, pelo menos os dois primeiros tenho a certeza que são. E
são produtos bastante similares ao OSB, no sentido em que também fazem recurso a partículas de madeira, ainda com uma dimensão, mas partículas, eu creio que agora não tenho bem certeza, serão até um pouco mais longas que as utilizadas no OSB, e, mais uma vez, são coladas e prensadas para a formação destes elementos. Ora, o que acontece é que temos aqui este primeiro produto, que é o PSL, em que essas fibras são alinhadas, durante a classe, alinhadas todas na mesma direção. Isto para garantir uma grande rigidez nesta direção, ou seja, será um elemento, é um elemento mais vocacionado para elementos do tipo viga ou do tipo pilar. Quando queremos utilizar um produto deste género para aplicações mais do tipo, em que temos de ter um produto, uma espécie de um painel, aquilo que é feito é fazer a orientação de algumas das fibras para além da direção do elemento e, portanto, aí já estamos aqui, neste caso, do LSL ou OSL. Isto são produtos que, comparativamente com a madeira serrada, vamos conseguir, obviamente, uma maior uniformidade do material e a própria gama de dimensões com que a gente pode fabricar os produtos é mais alargada. Temos maior flexibilidade para fazer este tipo de produtos e também conseguimos uma maior estabilidade face à madeira serrada. Depois, aqui, temos outro tipo de painéis de fibras de madeira. Eu aqui procurei não estender muito aqui o texto, porque são produtos, certamente, muitos de vós sabem muito bem, já conhecem muito bem as características destes produtos, mas basicamente são produtos similares ao anterior, ao USB, só que neste caso a dimensão das fibras é obviamente inferior e depois os processos de fabrico, também dependendo de cada produto, podem ser processos de fabrico em condições úmidas, isto é, em que temos as fibras de madeira com teor de água em torno dos 20% e depois é feita uma prensagem a quente e, eventualmente, nesses casos, poderá nem ser possível, necessário adicionar adesivos, produtos químicos para fazer adesivo, porque a própria linha da madeira irá garantir a ligação entre os elementos do painel. Isto do processo úmido. Se estivermos a falar de processo a seco, então aí sim temos que acrescentar adesivos, na sua maioria à base de formaldeídos, para a produção deste tipo de painéis. Eles, essencialmente, esta família de painéis que aqui vêm são chamados painéis de fibra de madeira, ou seja, os fiberboard, e eles são classificados essencialmente de acordo com a sua densidade, ou seja, vamos ter painéis com maior densidade, chamados hardboard, depois passando aqui para os de média densidade e, por fim, os de mais baixa densidade. E conforme também estas densidades, obviamente que isto vai influenciar o tipo de aplicações que vamos querer a estes painéis, ou seja, os painéis de maior densidade já poderão ser utilizados para revestimentos, inclusive até para pavimentos, enquanto que os painéis de menor densidade já serão mais utilizados até, por exemplo, para isolamento térmico, que é o caso dos softboards. Ainda falar aqui também de um outro compósito à base de madeira, que são os chamados compósitos madeira-cimento, e isto é um produto em que aquilo que é feito é fazer feita uma mistura de partículas de madeira de reduzida dimensão e aos quais são agregadas entre si com recurso a uma matriz cimentícia, nomeadamente o cimento Portland, ou seja, é feita esta mistura, é adicionada água e é feita a prensagem e obtemos estes painéis que, em termos de durabilidade, seja às intempéries, seja até aos próprios ataques de agentes biológicos, térmicos, carunchos, têm uma resistência bastante superior a qualquer um dos outros painéis ou produtos de madeira que vimos até agora. E, portanto, é um sistema de painel que pode ser, inclusive, aplicável em condições exteriores e
terá uma durabilidade garantida. Para além disso, esta adição do cimento, aquilo também que garante é que estamos a adicionar mais massa a este elemento e, portanto, acusticamente, isto vai ser bastante benéfico. Falar também, ainda aqui, de um sistema também que vimos logo no início da apresentação, o sistema de vigas compósitas em I ou também em O, ou seja, em que temos duas almas, e basicamente é um sistema que faz a combinação de... Isto tem tudo um elemento similar, se pensarmos numa viga de aço, similar a uma viga de aço, ou seja, temos as nossas flanges que poderão ser constituídas de madeira maciça, madeira laminada colada ou até o LVL, e depois, ou seja, aquelas zonas em que vamos ter maior exigência estrutural e a fazer a união entre estes dois elementos, poderemos ter um produto processado, um painel reconstituído de madeira, como o OSB aglomerado, ou seja, já é um produto cujas características resistentes ao OSB, há pouco esqueci-me de referir isso, já não são tão elevadas como, por exemplo, a madeira maciça. Ou seja, aqui não vamos ter tanta exigência estrutural e, portanto, podemos fazer esta combinação de materiais. E, pronto, estes materiais são feitos, regra geral, por colagem entre eles. E é um sistema, então, mecânico, do ponto de vista mecânico, bastante eficaz. Se tivermos um pavimento a fazer o contraventamento entre estes elementos e, portanto, conseguimos ter um pavimento aligeirado com recurso a este tipo de elemento. Agora, aqui apenas para finalizar, também aqui apenas referir mais 3 produtos de madeira bastante interessantes. Temos a madeira termomodificada, em que basicamente trata-se de madeira maciça, foi submetida a um processo de injeção de vapor de água sobreaquecido durante determinado período de tempo e isso vai conduzir a uma alteração das propriedades da nossa madeira. Que alterações são essas? Ora, em termos de durabilidade e de estabilidade dimensional, vamos ter grandes benefícios. Vamos conseguir ter uma madeira bastante durável ao ataque de agentes biológicos e, em termos de estabilidade, mesmo que esta madeira tenha grandes variações do teor de água, não vai sofrer empenos significativos. No entanto, depois temos outra face, digamos assim, da moeda, em que isso também um pouco dependente do tipo de tratamento que é aplicado, pode haver uma redução das propriedades, irá haver uma redução das propriedades mecânicas desta madeira. E, por essa razão, esta madeira não é aplicada para fins estruturais, ou seja, é aplicada apenas com fins essencialmente de revestimento. Ainda de referir que depois que dentro dos processos de fabrico desta madeira termomodificada, há diversas possibilidades, alguns até com a adição de outros agentes químicos, e alguns desses sistemas de fabrico poderão também ser patenteados. Depois também temos aqui ainda os soalhos flutuantes. Muito simplificadamente, e falando aqui do sistema se calhar mais comum que existe, poderemos ter um sistema que é colado composto por uma folha de madeira maciça, depois um painel reconstituído de madeira e, por fim, podemos ainda ter, por exemplo, um material como, por exemplo, a cortiça, que nos vai garantir um comportamento mais eficaz em termos acústicos, nomeadamente em sons de percussão, ou seja, aquilo que acontece é que podemos garantir que os sons de percussão que são gerados na superfície do pavimento, tendo a cortiça a fazer o isolamento por baixo, não vão ser... a energia que vai chegar aos compartimentos inferiores deste piso não vai ser tão grande como se não tivéssemos a cortiça aqui a fazer essa barreira sonora, digamos assim. Por fim, falar também só aqui do isolamento de fibra de madeira, este tipo de placas, ou seja, é também um material composto, em regra geral, por 80%, dependendo de caso para caso, 80% de fibras de madeira, que depois é aglomerado com uma cola, ou seja, isto tem alguns vazios de ar, digamos assim, entre as fibras, e conseguimos produzir aqui placas
com um isolamento térmico poderá ser bastante interessante. Obviamente, depois também teremos que ter, na aplicação prática, o cuidado de não aplicar este isolamento em zonas em que possa estar sujeito a grandes variações de água ou infiltrações que podem vir a degradar todo o material. Por fim, então aqui apenas fazer aqui umas notas finais com base naquilo que foi dito, aqui nesta apresentação, e aquilo que se conclui é que existe um sem número de produtos à base de madeira, cujas características que foram aqui apresentadas demonstram que a madeira pode ser utilizada, esses produtos de madeira podem ser utilizados para responder às inúmeras solicitações, aos componentes do edifício. Isto é, podemos ter elementos que podem ser utilizados para a estrutura resistente, como os lamelados colados, o LVL, entre outros, o isolamento, temos painéis de sanduíche, o isolamento também de fibras de madeira, ou até os próprios revestimentos, desde os soalhos até às madeiras termomodificadas. Em termos destes produtos de maior desempenho estrutural, como os lamelados colados, vigas ou painéis, que é o lamelado cruzado, o CLT, aquilo que já se vê na prática é que todos esses produtos podem ser utilizados para construir por completo uma estrutura do edifício. E, portanto, a nível técnico, estamos a falar de soluções totalmente competitivas com o betão armado ou estruturas de aço. E vocês agora podem fazer então essa questão muito bem. A nível técnico já é competitivo e a nível económico. Bem, a nível económico, atualmente, e tendencialmente, um edifício em madeira, com este tipo de sistema de CLT ou GLT, o custo poderá ser ligeiramente superior. No entanto, como foi referido aqui no início da apresentação, reparem que as entidades governamentais já estão a tomar consciência do problema das alterações climáticas e, portanto, já estão a obrigar a recorrer a este tipo de materiais com baixa emissão de CO2. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, essa questão do custo da madeira terá que ser ultrapassada, porque os construtores serão obrigados a utilizar madeira e, portanto, será importante a indústria ter a capacidade, ou seja, ter estes produtos preparados para começar a comercializar e serem aplicados na construção. Só agora como nota final, como eu referi, isto é uma apresentação enquadrada num projeto que aqui temos, que é o F4F, e cujo objetivo é também desenvolver novos produtos de madeira. E, neste caso, nós já temos aqui algumas ideias estabelecidas de 2 ou 3 produtos que estamos a desenvolver neste projeto e muito com base neste apanhado, nestes produtos que foram identificados e que existem tanto no mercado, quer alguns deles em fase de desenvolvimento também por outras academias. Portanto, esta era a apresentação que eu tinha para vocês e agora, se tiverem questões para colocar, eu agradeço que o façam. Eu creio que aqui no chat não temos nenhuma questão. Se alguém quiser colocar alguma, esteja à vontade. Bem, se ninguém tiver nenhuma questão, temos aqui um colega no auditório que tem uma questão. Então, é assim, Pedro, o que eu queria perguntar, está toda a gente a ouvir-me? Agora já está. É assim, em 2050, a neutralidade carbónica, estes produtos vão ser usados, de certeza, na construção. A pergunta que eu faço agora, ainda não são muito usados na construção em Portugal, mas estão a começar a ser usados. Lá fora já são muito usados. Mas isto leva-me a outro problema. Neste momento,
e há 20 anos para cá a floresta de pinho foi dizimada pelos incêndios. A indústria da serração teve a serrar essa madeira até agora, e existe pouco valor acrescentado nos produtos que se fazem. Faz-se serra de madeira para confragem, serra-se madeira para paletes. E a pergunta que eu te faço, Pedro, é como é que o Cerquê me pode ajudar, vendo a indústria da serração que temos agora, como é que o Cerquê me pode ajudar a passar a ter um produto de valor acrescentado? Logo primeiro, como é que o Cerquê me pode ajudar a entender como é que eu vou classificar a minha madeira, à saída da serração, para ter logo um incremento de valor monetário. Uma madeira classificada vale outro dinheiro que não vale uma madeira não classificada, e para as serrações que querem realmente ser um pouquinho mais arrojadas e obter o recurso, ou seja, as serrações vão passar agora a competir sobre o recurso, como é que o Cerquê me pode ajudar a, por exemplo, fabricar um CLT? Muito obrigado, essa questão é bastante pertinente, José. Ora, começando logo pela parte que tu referiste, da parte da classificação, e que é uma parte bastante importante para se conseguir, para tu poderes vender produtos de valor acrescentado certificados. Nós aqui no Cerquê temos todo o know-how, digamos assim, toda a capacidade de ir às empresas, fazer demonstração de equipamentos, nomeadamente temos um equipamento o qual é bastante utilizado, que nos permite classificar neste momento madeira de pinho bravo, ou seja, se uma empresa quiser começar a classificar madeira de pinho bravo neste momento, pode fazer isso, nós temos esse serviço. Depois, em relação à outra questão de... Ou seja, eu sendo uma serração que quer incrementar, isto é um incremento pequeno, passar a classificar madeira na minha linha da serração, passar a classificar todas as tábuas, todos os barrotes que saem de lá, eu posso contar com o Cerquê como um parceiro para classificar e para me ajudar a ter esse conhecimento. Sim, claro que consegues. E se chegar a um ponto em que tu queres fazer uma classificação de um grande volume de madeira, a tua própria serração pode fazer um investimento e adquirir um equipamento de classificação e fazer a tua classificação autonomamente. Também tens obviamente, essa possibilidade, que eu diria que será mais rentável, já tendo um determinado volume de madeira que tu estejas a precisar de escoar. Em relação ao desenvolvimento dos produtos de madeira, ou seja, tu queres começar a produzir um lamelado colado, o que for, tu podes vir falar diretamente do CERC, porque nós também temos todo esse conhecimento, sabemos os procedimentos normativos, ou seja, controles ou seja, quais é que são os parâmetros de produção que tu tens que ter para produzir, por exemplo, lamelado colado de pinho bravo, todo o processo a gente podemos ajudar, e temos todo o gosto em ajudar as empresas a fazerem essa implementação de produtos. Eu não sei se também tinha chocado a questão da matéria-prima por causa dos incêndios. Claramente deve ter dado muito mais do que uma madeira para a madeira que se serra neste momento nas serrações. E a ideia era essa mesmo. Eu acho que, e acredito piamente que as serrações que se modificarem já, ou seja, para começar a produzir madeira de valor acrescentado, vão ganhar o recurso existente e poderão ultrapassar as serrações que não o fizerem. E a pergunta era mesmo essa: se essas serrações que querem ser arrojadas e que querem, neste caso, produzir e sobreviver a longo prazo, se o Cerquê podia ser um parceiro. Pode e deve ser um parceiro, porque eu acho que na maior parte das serrações tem que começar a pensar muito bem. Atualmente vende-se muito bem pallets, pellets, o que for, e ótimo, e a gente quer que continue a ser assim, mas temos que começar a pensar que o mercado de construção vai exigir produtos em madeira, e, portanto, as serrações que tiverem essa capacidade de vender esses produtos, e que são produtos de valor acrescentado, ou seja, vão trazer grande benefício económico às serrações, vale a pena
investir nisso, porque isso vai ter procura. E, portanto, não focaste essa questão, mas falaste a questão de termos muito pinho ardido. Obviamente, o que é feito agora é a serração de pinho, mas há outro tipo de matéria-prima, outras espécies vegetais, que a gente também podemos estudar, algumas já são estudadas aqui no CERC, e poderão ser utilizadas para desenvolver produtos de valor acrescentado. Eu falei do CLT, da classificação e da CLT, até porque me parece que podem ser os produtos que rapidamente a indústria de serração que temos neste momento pode adaptar às linhas de produção que tem. Os outros produtos são produtos super interessantes, com valor acrescentado, mas parece-me que para a indústria de serração que temos neste momento, tanto a classificação como o GLT e o CLT parecem os mais acessíveis, digamos assim, sim, à indústria que temos neste momento. Concordo. Também tenho aqui uma questão aqui colocada no chat. Se temos madeira de qualidade em Portugal para fabricar então estes produtos? A resposta é que sim. Temos madeira de qualidade e como é que a gente obtém, como é que a gente distingue a madeira de qualidade da não qualidade? É exatamente através do processo de classificação de madeira, em que a gente podemos utilizar a madeira de menor qualidade para os produtos de menor valor acrescentado, como seja as paletes, os pellets, e pegar então na madeira de maior qualidade e produzir então esses produtos de valor acrescentado. Ok, temos aqui outra questão. Referiu que nas primeiras fases de processamento de produtos de valor acrescentado corrigem-se os defeitos, como a falta de comprimento ou a falta de existência de nós. Será que a indústria está preparada para diferenciar, do ponto de vista económico, a qualidade do material linhoso que vê produzido? Mais uma vez, estamos a cair na questão da classificação mecânica. Da classificação mecânica ou da classificação visual, ou seja, a classificação da madeira. Esse processo de classificação, neste momento, se calhar, a maior parte da indústria poderá não estar preparada porque não tem conhecimento desses processos. Pelo menos, diria, da classificação mecânica, poderão não estar tão integrados acerca do processo. Nós, há alguns meses atrás, tivemos aqui um webinar exatamente dedicado a essa parte da classificação, de fazer essa demonstração, e aquilo que a gente também fazemos, se for preciso, será dar formação às empresas para fazerem estes processos de classificação e, portanto, tendo esse sistema implementado, facilmente poderão diferenciar a qualidade do material que estão a produzir e fazer um seu melhor aproveitamento. Pedro, se permites, eu fiz a pergunta da qualidade da matéria-prima que nós temos e eu, apesar de haver vários estudos desde 2009, 2008, que comprovam que o pinho bravo, com as características que tem, com os prazos de resistência, conseguem chegar a patamares que é permitido utilizar em CLTs e em Gullams e tudo mais, mas a dúvida fica sempre, então porque é que nestes anos todos, qualquer empresa que tenha surgido em Portugal para fabricar esses lamelados, tenha sempre que comprar o pinho lá fora. Ou seja, e alguns deles tiveram que fechar porque não tinham capacidade de concorrenciais com o resto da Europa, por assim dizer. Ou seja, há alguma coisa que está aqui a falhar. Ou seja, nós estamos na mesma que estamos há 10 anos atrás. Ou seja, a madeira de pinho é a mesma, as serrações são as mesmas. O que é que vai mudar só porque neste momento temos mais gente a pressionar para que a construção em madeira seja efetiva, seja um must, por questões ambientais, ou falta mais alguma coisa? Ou aqui falta alguma coisa que faça o clique nas serrações ou noutra indústria, porque as serrações podem não estar sozinhas neste negócio, não é? Pronto, eu acho que o principal problema, pronto, é assim, eu não tenho assim, pronto, só para dar aqui uma pequena introdução, o CRQ foi fundado em 2004, pronto, mas aquilo que eu ia para dizer, acho que ainda há um grande problema, e
daí eu ter focado o início da apresentação nesta questão de perceberem que vai haver mercado para os produtos de madeira de maior desempenho. É que acho que a mentalidade atual das serrações, muitas delas ainda está virada para uma mentalidade ainda bastante antiga, digamos assim, ou seja, ainda estamos mais focados para a madeira serrada, depois que é utilizada para paletes e para pellets. E eu posso dizer, pronto, isto reflete-se um pouco nas audiências dos webinars que temos tido, em que temos tido alguma dificuldade em captar também a participação de empresas ligadas ao setor, porque tem havido pouca afluência, ou seja, a gente tenta cativar e mesmo assim é muito complicado, porque eu acho que há essa inércia de pensar, ok, isto é o que está a vender agora, são as paletes, as pellets, se a gente continuar a vender isto, o futuro pouco importa. Eu acho que há um pouco essa mentalidade. Depois, pronto, é assim, em termos de referia que havia empresas que faziam fabrico de lamelados pelados e que importavam a madeira do exterior. Pronto, isso há muitos anos atrás, eu acho que isso era inevitável, porque a gente não tínhamos um sistema de classificação mecânico implementado para o Pinho Bravo. Atualmente já temos essa possibilidade de fazer essa classificação e tornar o processo mais expedito. Depois, em termos da própria qualidade da matéria-prima, também, obviamente, que há muitas, não sendo eu engenheiro florestal, não vou enverdar muito por aí, mas também acho que há muito trabalho, pelo que eu tenho ouvido outras opiniões, em termos de tratamento, ou seja, de gestão da floresta, para garantirmos madeira de maior qualidade, que é o que está a ser feito. Ou seja, depois acabamos por ter peças de madeira, e pensando aqui no pinho, com nós de grandes dimensões, ou seja, que já pouco ou nada também dão para aproveitar para aplicações estruturais em que a gente, por exemplo, utiliza madeira serrada. Desculpem se eu puder intervir. Sim, eu estava aqui a ler a sua mensagem. O que eu queria dizer era que, na minha opinião, fui eu que fiz a pergunta sobre os defeitos e se havia ligação e se a indústria estava preparada para pagar. Porque acontece, eu que sou engenheira florestal e da área da produção florestal, o que nós vemos é que a madeira é toda paga de pinho e de outras espécies penosas, é toda paga ao mesmo preço, independentemente da sua qualidade. E pronto, e se calhar, se fosse paga de maneira diferenciada, os produtores florestais poderiam produzir madeira de maiores dimensões, mais cilíndrica, e sem nós, pelo menos isso, não é? Porque poderiam pagar as operações de desramação. E eu vejo na fileira do pinho uma distorção relativamente ao que acontece na fileira do eucalipto e, por exemplo, na fileira da cortiça, em que há uma ligação entre a indústria e a produção florestal. E onde a indústria tem uma parte importante ou tem um papel importante na própria produção florestal. E na fileira do pinho não temos, não é? Não temos nas serrações e não temos nas fábricas dos aglomerados, não temos em qualquer ramo da indústria ligação à produção florestal. E isso falta, e faz muita falta, porque penso eu que se houvesse estruturalmente essa ligação, que eu acho que, por exemplo, se poderia conseguir, mesmo com os apoios, há apoios à indústria e há apoios à produção, mas as coisas continuam desligadas. As serrações não têm um estoque de matéria-prima, não se ligam à produção e a produção não tem a preocupação de encontrar produtos de valor acrescentado. E, portanto, eu penso que tem que ser concebida ou criada aqui uma ligação que possa otimizar os recursos e possa melhorar este impasse. Agora, relativamente à matéria-prima, os dados do Inventário Florestal Nacional mostram que temos uma diminuição muito grande de matéria-prima. E, portanto, na minha opinião,
temos que fazer um esforço por utilizar muito melhor aquela que temos e ganhar mais dinheiro com a pouca que temos, por enquanto, e começar a investir seriamente se queremos manter, ou se queremos comprar, ou teremos que fazer casas com material melhor, temos que começar a investir no recurso e na produção florestal. Peço desculpa, o tema não era este, mas como as perguntas vinham todas para este campo, eu resolvi intervir. Se não, vejo muito bem, eu estou completamente de acordo com o que diz. Eu, por acaso, essa questão do valor deles pagarem o mesmo, está a falar aquela questão dos troncos de madeira, é tudo pago ao mesmo preço. Exatamente, pois. Sim. Efetivamente, é tal coisa. Olhando para isso, se calhar depois os produtores pensam, não vale a pena estar aqui a tratar a madeira, assim depois, ao fim e ao cabo, vou obter o mesmo rendimento que teria se não tratasse das árvores. E efetivamente tem que haver como disse bem, tem que haver essa ligação entre o setor produtivo e o setor industrial. E eu até diria mesmo que no setor produtivo, eu acho que tem que se começar a pensar cada vez mais naquela questão de, se calhar, de tentar juntar produtores, ou seja, porque temos muito à base do minifúndio em Portugal e, portanto, tentar começar a juntar as coisas para começar a produzir com umas quantidades mais consideráveis, como, por exemplo, já é feito, por exemplo, algumas extensões para o eucalipto. E eu diria mais, para além do pinho, acho que o pinho é uma espécie que tem ótimas características para construção e para outras aplicações, mas eu acho também, e como disse, em relação à questão de termos um decréscimo da área florestal, nomeadamente do pinho, eu acho que também temos que começar a pensar, a olhar também para outras espécies florestais que temos em Portugal e que também possam também, no futuro, fazermos uma aposta nas espécies para ter uma maior diversidade de madeiras. Isto porquê? Porque o pinho, como bem sabemos, também tem alguns problemas associados, nomeadamente a questão do nemato. Ou seja, eu acho que se tivermos uma floresta, digamos assim, mais equilibrada, com maior variedade de espécies, no caso de houver digamos assim, algum problema, que possa surgir associado a uma dessas espécies, temos sempre outras espécies em que podemos recorrer para continuar a produzir determinados produtos de madeira. Pronto, eu não sei se mais alguém tem alguma questão. Pronto. Então, se ninguém mais... Ainda que temos mais uma questão do José. Então, só responder aqui à Beatriz. Eu digo que os produtores florestais não diferenciam, ou seja, não tentam obter uma madeira sem nós ou com maior valor, porque a indústria não procura. E a indústria não procura porque fazer um barrote para uma paleta ou para uma confragem que tenha um nó ou não tenha um nó é igual para eles. Por isso o valor vai ser igual. Eu acho que neste momento, com a classificação de pinho bravo, pode ser um ponto de viragem nesse mindset. Ou seja, eu acho que agora com a classificação, quando as serrações se aperceberem que eu posso vender, se tiver uma viga C40, posso vendê-la a um preço diferente de uma viga que tenha nós, eu acho que a mensagem vai chegar aos produtores florestais. Era bom que chegasse já, mas eu acredito piamente que quando o dinheiro chegar lá, ou seja, quando realmente valer mais dinheiro, a mensagem vai chegar aos produtores florestais. Mas mais uma vez, era bom que chegasse já, que era para quando chegássemos a essa altura já termos essa diferenciação e esse trabalho já feito. Pronto, então, se ninguém mais tiver nenhuma questão, vou então dar aqui encerrada esta pequena apresentação. Espero que tenha sido do agrado de todos e
que tenha ficado então aqui esta ideia fundamental, que é temos que investir em produtos florestais de valor acrescentado, porque vamos ter futuro para esse tipo de produtos. Então, muito obrigado a todos pela vossa participação e até uma próxima.